3 perguntas para te fazer, porque com tudo que eu for ouvindo depois, eu preciso me organizar. E por que eu não gravo? Porque enquanto você está falando, eu já vou tratando dentro o que eu preciso colocar depois. Então, o que você falar, se eu perder o insight do momento, eu nem consigo. Então, não dá para eu gravar e depois eu pego a informação. Não existe isso, é agora. Eu quero mexer ou tratar ou olhar para isso nesse momento da minha vida, para alterar de alguma forma, que eu não sei qual, Clícia, mas eu quero mexer nisso. Quais 3 coisas você gostaria de focar hoje, se você pudesse estalar os dedos e mudasse tudo? Você tem alguma religião? Veja como ressoa em você o que eu vou te falar agora. Nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito, certo? Se eu cuidar só do espiritual, eu consigo andar? Só do meu corpo físico, eu consigo suportar a vida? Cuidar só do meu energético e mental, eu consigo viver? Quando é um conjunto, nós precisamos olhar para nosso corpo físico que veio para a Terra, nasceu num lar, que tem mamãe e papai, depois foi para a igreja, depois foi para o trabalho. E isso causou na nossa primeira infância, principalmente, traumas, padrões de comportamento, coisas que todo mundo fazia e que a gente cresceu acreditando que aquilo tá ok, que aquilo tá certo, porque a gente não conhece outro mundo. E nos cansa continuar a vida inteira esperando em Deus algo que eu tenho que decidir mudar. Então é Deus e autoconhecimento, é Deus e curas, é Deus e terapias, é Deus e mudança comportamental, é Deus e academia, é Deus e remédio quando a gente fica doente, é Deus e, não é Deus ou. Vocês são em quantos irmãos? Teve algum aborto ou do lado de seu pai ou do lado da sua mãe que você saiba? Antes ou depois de você? Antes você sabe de algum? Que cansaço é esse? Através dessas informações, ok? Vou te mandar. E eu quero agora que você me fale um pouquinho da relação com a sua mãe. A presa que você tem com ele é totalmente você e ele, tem que estar os dois, é isso? Se até hoje você pediu resposta do que é, o que me faz, tudo isso eu tenho para te dar. Só chega para nós algo que é igual a gente. Nós somos todos um. E a gente não atrai na vida o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Eu vou te dar depois por que você trabalha igual você trabalha, por que você tomou as rédeas da vida, por que você deixou teu marido fazer isso. E não tem bandido e nem mocinho na história. Todos os dias levantamos da nossa cama e ninguém levanta e fala: hoje eu vou dar o pior que eu tenho. Todo mundo dá o melhor que tem dentro do que tem. Como é que eu vou te dar o melhor do que eu não tenho? É impossível, não é? Então assim, não tem vilão, não tem mocinho, não tem muita coisa que você acredita que tenha. Você está procurando quem que é o culpado. Não tem culpado, nem você nem ele. O que tem? Você cresceu numa família, tem um marido que cresceu em outra, essas pessoas se encontraram. Por que elas se encontraram, Clícia? Porque provavelmente, para não falar 100%, ou você teve uma mãe narcisista ou você teve um pai narcisista. Então tá, então já conectamos. Cresce para olhar para o mundo com os filtros que ela cresceu. Ela, quando cresce, ela não vai buscar o que é bom, ela vai buscar o que é familiar. É ser psicologicamente violentada. Amar para ela, alguém fala para ela que ela não presta, que ela não serve para nada, aí ela se sente amada, porque foi isso que ela aprendeu. Ela não tem como trazer alguém que dá carinho, porque ela não aprendeu isso como amor. Você sabe quem que ficava histérica ou você não sabe ainda? Não descobriu ainda quem que ficava histérica? Puta, não fica histérica. Quem fica histérica é a criança que não foi curada, querendo o amor da mãe e do pai que não teve. Então ela bate o pé e faz escândalo e fica histérica para ver se alguém ama. Só que essa criança, ela já cresceu.
Nós só precisamos contar para essa criança que ela cresceu, curar essa criança que ela possa ser a adulta que ela é hoje, senão ela não vai conseguir ser adulta e ela não vai se posicionar na vida. Como que ressoa em você que a adulta não sente isso, mas a criança bate o pé? Se a gente não curar essa criança que está esperando a aprovação da mãe, a aprovação do pai, parabéns filho, não vai ter, a criança não teve, já acabou. A adulta que não curou essa criança, não entendeu que tinha que fazer, isso é normal, também não está errado, ela precisa contar para essa criança que agora você já assumiu as rédeas. Isso entra hipnose, isso entra constelação, isso entra hipnose com sistema, isso entra PNL, isso entra neurociência, isso entra metafísica do corpo, da saúde, entra muita coisa. Eu só consigo enxergar no outro o que eu tenho ou o que eu gostaria de ter e não consigo. Quem chama o outro de narcisista é porque reconhece. Como que ele sabe que é narcisista? Porque ele tem. Eu não estou falando que você não tenha traços narcísicos, porque se você é filha de pais narcisistas, igual eu fui filha de uma narcisista, eu tinha traços narcísicos, diferente de ser narcisista. Entender alguma coisa do peso da exclusão dos filhos que, apesar de não terem nascido, eram filhos? Não importa a culpa, não interessa quem ou o que, interessa o fato. Esquece culpa. Você não tem culpa. Ninguém tem culpa. Cada um está no seu processo, dentro do seu tempo. Não tem culpa. Se você está falando que você já curou, você já olhou para essa situação e você já ressignificou, como é que quando eu te pergunto quantos filhos você tem, você fala 2? Eu quero te trazer luz a uma coisa, porque eu não estou aqui só para levantar dados. Eu estou aqui para, na medida do possível, sem você precisar pagar a mentoria minha, eu te dar tudo que eu tenho dentro do que você precisa agora. Quando eu falo assim, isso aí não é Clícia que inventou. Isso é lei espiritual, energética e lei de funcionamento do universo, tá? Clícia, eu tenho 2 filhos. É uma coisa. Quando eu falo assim, Clícia, eu tenho 5 filhos. 3 que estão no céu e 2 que estão comigo. Eu incluo aquelas almas que só não nasceram fisicamente, mas elas existiram. Eles são meus filhos, porque se eu excluo, tudo que é excluído volta com mais força, e aí eu tenho que fazer força com a vida mais ainda do que eu já tinha. Então, por favor, se você tiver vontade, quiser pesquisar, eu preciso que o seu discurso mude para todo mundo, inclusive para você. A gente morre e nasce pela boca todos os dias. É a nossa boca que dá autoridade para todos os tipos de sombra e de luz de agir. Se a gente abrir a boca para falar algo, tem que tomar muito cuidado, porque assim é. Como se você tivesse obrigação o tempo todo de saber de tudo. Quando você fala assim, olha só, olha o teu discurso. Isso, eu não pensava assim, mas a reatividade por medo de ser julgada, por medo de não estar sempre certa. Você justifica para você mesma, para aquela mãe, para aquele pai que não foram curados, para eles continuarem te amando. Me ama, mãe, me vê, pai, eu tô aqui. Só que aí, a criança que não foi curada continua buscando a mesma aprovação a vida inteira em todo mundo. Porque todo mundo é autoridade, menos eu. Todo mundo tem que me achar perfeita. Eu posso me chicotear, mas não, todo mundo. Eu não posso errar pro mundo, mas eu posso acabar comigo, eu mereço. Como é que luta, que fica em pé, que vive sem peso, sendo que a primeira pessoa que te acusa é você mesma? Jesus vê há 2025 anos, ele já fez o papel dele, já morreu por todos os nossos pecados, mas a gente não solta o pecado. Como é que ele vai? A bênção está liberada, está lá em cima. Filha, pega. Como é que a gente faz para pegar a bênção de Deus e a paz que excede todo entendimento? Contando e desconstruindo esse monte de personagem que a gente criou, que a gente nunca foi, só que a gente inventou. Não é culpa nossa, é o que deu pra gente fazer. E aí a gente criou esse monte de personagem. A nossa bênção tá no final da desconstrução dos personagens, porque daí a gente destrói todo esse monte de gente que a gente não é e volta a ser quem ele fez a gente pra ser, antes do mundo contar pra gente que a gente tinha que ser. Aí